Bom, pessoal, agora eu vou ensinar a vocês como a gente faz para fazer o cadastro da parte de turma, assuntos e tudo mais. Então, qual a ordem de cadastro para que a gente não fique atrasando esse processo? A ordem, gente, é essa daqui, tirando o opcional, de cima para baixo. Se você seguir essa ordem, você vai conseguir realizar aí sem problemas, certo? Então aqui a gente vai criar uma seção, eu vou chamar de programação, certo? Criar aqui a seção de programação, a seção foi criada. Agora eu vou atribuir essa seção a uma classe. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou dar aqui o nome da turma, sei, aqui ó, turma dev, da classe no caso, e aqui programação, certinho? Aqui a gente tem turma dev, programação. O que a gente precisa agora? Das matérias. E aqui você vai criando as matérias que precisam para lá. Então, por exemplo, programação, a gente vai ver redes de computadores, o código do assunto você coloca aqui, você tem aí, redes de computadores, não sei, vou pôr também lógica de programação, para a gente poder fazer o cronograma depois. Lógica de programação, desenvolvimento web, certo? Aqui eu adicionei as minhas matérias, então aqui independente. Eu quero atribuir um professor, certo? Eu adiciono aqui a minha classe, a turma dev, da seção programação, e atrelo o professor. Salvei, certinho? Agora a gente tem a matéria, a classe e agora o professor. E agora o que a gente precisa fazer? Atribuir um assunto. Então aqui ó, vou atribuir o assunto. Aqui nesse mais, vou selecionar a classe, turma dev, a seção programação. E pronto. Aqui eu vou selecionar as matérias que eu coloquei lá. Desenvolvimento web, professor, 6, ok. A outra que eu coloquei também foi redes de computadores. E eu vou colocando aqui todos os assuntos que esse curso que eu estou cadastrando vai ter, certo? E aqui, lógica de programação. Pronto. Salvei. Já está lá. Então o que a gente precisa fazer agora? A sala de aula. Quais as salas de aula que a gente vai precisar? Isso aí vocês veem de acordo com a estrutura de vocês. Eu vou criar aqui salas fictícias, tá? No caso aqui eu vou colocar sala 001, capacidade de 30 pessoas. E vou pôr também a sala 002, só para que vocês também possam acompanhar como é na hora de botar o cronograma, certo? Capacidade também de 30 pessoas. Certinho? E agora, para o grande finale, rotina de aula, onde eu seleciono a classe, que é a minha turma dev, a seção de programação, busco, ele encontrou aqui, ó, se você fez corretamente, você pode agora criar a rotina de aula. Aqui eu cliquei em adicionar, e aqui adicionar matéria, certo? Aqui no caso é para segunda-feira, então aqui eu vou dizer segunda-feira, desenvolvimento web, com o professor Flávio São Felipe. A hora de início você seta aqui, tá? Vou colocar aqui às 7 horas da manhã. E aqui eu vou dizer que acaba às 8h30, certinho?
E a sala de aula, como a gente tinha dito, a gente aqui aí coloca a sala que a gente cadastrou. Certinho, pessoal. Então, tá feito. O que é que eu faço para adicionar mais um? Adicionar. Vamos supor que após a aula de desenvolvimento web das 7 às 8h30 tem uma pausa, ou seja, um intervalo. Então, só preciso selecionar isso aqui, ó. É uma pausa. E acabou. Eu seto o horário da pausa. Aqui no meu caso vai ser das 8h30 até as 9 horas. Certo? Eu só digo que é uma pausa. E aí eu posso colocar mais uma aula de rede de computadores. Seleciono o professor e digo que essa daqui vai de 8h30, certinho. Não, foi mal. De 9 horas até ali, não sei, então é 9h30, certo? Não, foi mal. Até umas 10h30. Prontinho. Agora a gente pode continuar. Por exemplo, a terça. O que é que vai acontecer na terça? Vou dizer que ele vai ter uma aula de lógica de programação. Pá, esse professor, hora de início, hora de fim do tempo. Pronto, você salva. Se ele estiver pronto, você pode imprimir. E aqui tá. Ok? No caso do segunda não apareceu porque eu esqueci de salvar. Mas é dessa forma. Prontinho, pessoal. Eu fiz as alterações lá, né, para poder aparecer aqui. Basta clicar em salvar, tá? Quando você mudar de um dia para o outro. E aí tá aqui as horas, as matérias, o professor e a sala. O que você setou como intervalo? Tá aqui, intervalo, o horário do intervalo, quando o intervalo acaba e o que acontece pós-intervalo, aí a matéria, a sala e o professor. No outro dia, mesma coisa, certo? Espero ter ajudado. Caso você tenha dúvida em como colocar o aluno dentro da sala de aula, o que é que você faz? Você desce aqui em Student e aqui dentro de informações do aluno, você vai preencher os dados dele, ok? O ano acadêmico, a classe, e aqui você pode inserir ele na turma que a gente acabou de fazer, ok? Aqui, ó, classe, seção, programação, número de admissão, a matrícula, e aí você faz o cadastro conforme lhe for pedido aqui a sua demanda, ok? Depois você só aperte em salvar aluno e pronto. O acesso dele será mandado via e-mail, tá? E a partir daí ele já vai estar com acesso à classe que a gente criou, ok? Muito obrigado.